Oi, pessoal. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Meu nome é Glenn Dissen e hoje estou acompanhado pelo meu querido amigo Pepe Escobar, que é jornalista e analista geopolítico. É bom ver você novamente. Maravilhoso ver você, Glenn. Grande prazer. Não nos encontramos pessoalmente há um tempo, não é? Não. Bem, eu realmente queria falar com você hoje. Sei que você está viajando muito por aí, então estou feliz por ter conseguido te encontrar entre suas viagens. Ambos temos um interesse comum na integração eurasiática, e especialmente nos BRICS, como uma instituição-chave para facilitar essa grande mudança em direção a uma arquitetura econômica internacional multipolar. Esta é, claro, a parceria inicialmente entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas agora, claro, com novos Estados-membros e Estados parceiros. Considerando que você foca bastante nos BRICS, como você explicaria de forma breve o que é e qual é o seu propósito, mas também por que seu desenvolvimento realmente se intensificou e ganhou tanto impulso nos últimos anos? Sim, eu gostaria de fazer uma breve introdução, Glenn, antes de chegarmos ao BRICS. No último mês e meio, ouvi muitas interpretações conflitantes sobre o que o BRICS está fazendo e para onde planejam ir. E especialmente este ano, porque sob a presidência brasileira, a quantidade de trabalho que eles vão realizar em comparação com o que os russos fizeram no ano passado é mínima. Como você sabe, a cúpula do BRICS será no início de julho, no Rio. Eles tiveram sua primeira reunião há alguns dias, no final de fevereiro. Então, eles terão março, abril, maio e junho, apenas 4 reuniões com todos eles à mesa. Os grupos de trabalho e o Conselho Empresarial dos BRICS não são suficientes para organizar uma cúpula anual adequada dos BRICS, como os russos fizeram no ano passado em Kazan. Passei quase metade do ano passado na Rússia, acompanhando de perto os preparativos para as cúpulas, e foi uma quantidade incrível de trabalho, sabe? Então, os russos provavelmente trabalharam por 3 anos, sabendo que os brasileiros assumiriam depois. Então, não seria exatamente muito profissional, para dizer o mínimo. Tenho profundas reservas sobre a forma como o Ministério das Relações Exteriores do Brasil considera os BRICS. Algumas das minhas melhores fontes confirmam que há um lobby anti-BRICS dentro do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Fazenda no Brasil. E claro, digamos que as elites dominantes no Brasil, o velho dinheiro, digamos as 50, 70 famílias de dinheiro antigo, além do novo dinheiro. Eles não são exatamente pró-BRICS. Eles são pró-SUS, atlanticistas, buscando lucros fáceis. Eles não têm nenhuma ideia estratégica do que o BRICS planeja fazer. Então este ano, para o BRICS, não será exatamente um avanço em comparação com o ano passado. A cúpula em Kazan, que como você sabe muito bem, foi um avanço enorme quando chamaram 13 novos parceiros, teve todo mundo sentado à mesa e teve a reunião em Kazan com Putin presidindo. Praticamente todos que importam no sul global estavam sentados naquela mesa redonda. Foi imensamente impressionante. Então este ano vai ser muito complicado e me pergunto o que eles podem alcançar em meio ano antes da cúpula no Rio, no início de julho. E outra coisa que você provavelmente sabe muito, muito bem. Para a China, o elemento mais importante não é exatamente o BRICS. São as novas rotas da seda, BRI, que eles conceituaram em 2013 e que é basicamente o seu quadro geopolítico e geoeconômico abrangente para expandir o comércio chinês por todo o planeta. E agora, em termos de relações China-Rússia, isso é algo muito difícil de discutir aqui em Moscou. Ouvi de alguns estudiosos russos que sim, não sabemos tanto sobre a China quanto deveríamos, e as interações em nível intelectual são relativamente limitadas. E os chineses, por outro lado, que é algo que eu estava discutindo no Líbano no último fim de semana com um estudioso chinês, exatamente. É uma espécie de dicotomia.
It's a sort of dichotomy. They are not exactly happy. Eles não estão exatamente felizes, para colocar diplomaticamente, com a guerra na Ucrânia, porque isso desvalorizou o principal destino do BRI, que é o mercado europeu. A Europa, como todos sabemos, está quebrada no momento. Eles só encontram dinheiro que não têm para comprar mais armas inimagináveis para a Ucrânia, como o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, mencionou há alguns dias. Mas em termos da aliança comercial entre a China e a Europa, isso está muito, muito instável, para dizer o mínimo. Ao mesmo tempo, os chineses estão aprendendo todas as lições que podem aprender com o sucesso do SMO e com o fato de que a Rússia enfrentou e desafiou todo o Ocidente coletivo e a China. A Rússia infligiu uma derrota estratégica à Europa e não o contrário. Os chineses estão aprendendo tudo o que podem sobre isso. Então são sentimentos mistos, entende? Eu me pergunto como tudo isso será traduzido em conversas no terreno e em conversas na mesa entre os principais membros do BRICS nos próximos 4 meses, o que é absolutamente nada, certo? Mas uma das coisas que ganhou, acho, impulso, um grande avanço, seria o membro mais recente, que é a Indonésia. Para mim, isso não tem sido suficientemente valorizado recentemente. Para muitos, pelo menos na Europa, a Indonésia é apenas mais um país na Ásia. Mas este é realmente um gigante. São mais de 280 milhões de pessoas, em uma economia em ascensão, estrategicamente posicionada em termos de corredores marítimos internacionais, rica em recursos. Como você interpreta essa mudança repentina e muito grande nos BRICS que está trazendo a Indonésia para dentro? Oh, sim, Glenn. Você tocou em um ponto absolutamente crucial. Bem, eu moro no Sudeste Asiático, parte da minha vida. Mudei-me para a Ásia há 31 anos. Minhas bases geralmente eram Bangkok e Hong Kong, mas trabalhei muito na Indonésia. Especialmente, você sabe, eu vi o golpe de Suharto na minha frente, por exemplo. Então acompanhei toda a Indonésia pós-Suharto. Fui muito para lá, especialmente nos anos 90 e 2000. E é a potência da ASEAN. Absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. E uma das grandes potências do século XXI. Ninguém, praticamente ninguém no Ocidente, exceto estudiosos como você, Glenn, entende isso. Absolutamente correto. E obviamente Rússia e China entendem isso. Claro, ambos fizeram um grande lobby para que a Indonésia viesse diretamente para a mesa, nem mesmo como parceira, como por exemplo Malásia e Vietnã, ou os 2 centro-asiáticos, Cazaquistão e Uzbequistão. Eles fizeram lobby para que a Indonésia estivesse imediatamente discutindo as questões mais importantes e urgentes em relação aos BRICS. Decisão absolutamente correta. Os problemas que eles poderiam ter no Mar do Sul da China, China e Indonésia, foram resolvidos anos atrás. E a Rússia está investindo fortemente em seu poder brando nas relações com a Indonésia, como parte da ofensiva russa na ASEAN. Vamos colocar isso como uma ofensiva de poder brando e também uma ofensiva de investimentos. Não é por acaso que Putin, no ano passado, em todos aqueles fóruns, estava sempre dizendo que as 2 áreas mais importantes de desenvolvimento à nossa frente são a África e o Sudeste Asiático. Ele estava simplesmente se referindo à Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, que agora estão praticamente dentro do BRICS, certo? Então, obviamente, no Ocidente ninguém entende isso. Mas a Indonésia como um todo oferecerá, eu diria, um equilíbrio do Sudeste Asiático e do Leste Asiático dentro do BRICS. Isso é essencial, incluindo relações com as monarquias do Golfo Pérsico, que agora também são BRICS. A Arábia Saudita, como todos sabemos, está em cima do muro. Está e não está. E se você perguntar aos sauditas, todos eles dirão, é claro, o nosso relacionamento com a América, blá blá blá. Mas a longo prazo, a Arábia Saudita está no BRICS. No curto prazo, não exatamente. E obviamente os Emirados Árabes Unidos, que estão diversificando seus investimentos em todos os lugares, veem a Indonésia como um deles.
Bem, acho que você mencionou um possível retrocesso brasileiro para o BRICS. No entanto, é preciso acrescentar que o BRICS não é centralizado na mesma medida que muitas pessoas imaginam, como a União Europeia, por exemplo. E isso também faz parte da atração do BRICS, que principalmente facilita essas alternativas em vez de forçar a centralização. E também tem esses outros ramos, como você disse. Ele tenta harmonizar diferentes iniciativas. Então você tem a iniciativa do Cinturão e Rota da China, os russos, iranianos e os indianos, com essa iniciativa de Corredor Internacional Norte-Sul, a Organização de Cooperação de Xangai, fazendo sua parte. No geral, é uma rede muito descentralizada para organizar toda essa nova cooperação tecnológica e industrial, todos esses novos corredores de transporte surgindo e, claro, toda a cooperação financeira com bancos e uso de moedas nacionais. É por isso que fiquei um pouco perplexo com o comentário de Trump de que ele argumentou que vai impor tarifas a quem tentar evitar o uso do dólar. E por essa razão, ele declarou que o BRICS estava acabado. Acho que ele anunciou o funeral um pouco cedo demais. Exatamente. Ele disse que o BRICS está morto, com todas as palavras. Bem, Glenn, isso mostra que Trump e as pessoas que ele nomeou para estarem ao seu redor não têm absolutamente nenhuma ideia sobre o BRICS. Isso é algo que vem de anos atrás. Quando eu estava em Washington anos atrás e mencionei o BRICS, todo mundo ficou tipo, o quê? Clube? O que é isso? E isso não mudou nem mesmo depois de Kazan em outubro passado. Você nunca vê uma discussão séria sobre o BRICS nos think tanks americanos. E eu recebo um monte de porcaria na minha caixa de entrada o tempo todo. Eles ainda não têm ideia do que é o BRICS. E, obviamente, Trump sempre vem com uma formulação bombástica que monopoliza o ciclo de notícias por 24 horas, 48 horas, etc. Ele tem voltado a o BRICS está assustado, o BRICS está morto, etc. Sem pensar nas consequências de impor tarifas de 150% em todos os países do BRICS. O impacto para a economia americana será além de massivo. E o fato é que a maioria dos BRICS na esfera eurasiática não se importa mais com a América. Eles não precisam dela. Eles estão negociando entre si. Cada vez mais, eles estão comercializando entre si, usando suas moedas. A chave para os BRICS não é o dinheiro. Mais uma vez, temos que repetir isso várias e várias vezes. Não é uma moeda dos BRICS. É a implementação de novos sistemas de pagamento alternativos, que é o que eles fazem no que chamei no ano passado de laboratório dos BRICS. Eles estão testando modelos o tempo todo. Antes de viajar nas últimas 2 semanas, tive uma reunião aqui com um dos caras do Conselho Empresarial dos BRICS. Eles disseram, olha, estamos testando tudo. E quando tivermos testes suficientes de cada modelo, voltaremos aos líderes e diremos, olha, testamos tudo isso. Talvez devêssemos implementar um desses modelos para todos nós. Então os BRICS são um laboratório incessante, na verdade. E isso é fantástico. E é baseado em comércio mútuo, com moedas mútuas, e comércio múltiplo com moedas múltiplas. Mas é isso, e claro, contornando o dólar de uma maneira muito sutil, que é algo que os russos e os chineses já estão fazendo. 90% do comércio deles agora está contornando o dólar sem anunciar que estão fazendo isso. Então, a estratégia dos BRICS não é confrontacional, o que é muito importante. Lavrov continua dizendo isso o tempo todo. Há um problema sobre o qual gostaria de perguntar sua opinião. Na verdade, os BRICS deveriam ser mais organizados como uma organização multilateral, com um secretariado e regras mais vinculativas. Por enquanto, é como um clube solto. Lavrov, da última vez que falamos sobre isso com um pequeno grupo de nós, disse que prefere que seja assim. Acho que depois de Kazan não, tem que ser mais organizado. Não regimentado, mas mais organizado. Porque o que eles têm pela frente é literalmente uma guerra do Trump 2.0 contra os BRICS, com alguns deles na linha de fogo direta, como a África do Sul e o Brasil, por exemplo. Haverá pressões sobre a Turquia para não se aproximar dos BRICS. Haverá pressões sobre a Indonésia, claro.
e pressões sobre o Uzbequistão e o Cazaquistão, sem dúvida. Então, os BRICS estavam mais sólidos como uma organização multilayered. Gerbor Opumlis 4. I would love to hear your view on that, in fact. Bem, vejo os benefícios de impor uma estrutura um pouco mais rígida, mas uma atração-chave para muitos dos Estados-membros, pelo menos a partir das minhas conversas, tem sido que é a estrutura solta que a torna mais atraente, que não é imposta na mesma medida. E também o fato de que tem um formato multilateral. Por isso não vamos usar apenas essa moeda, esse sistema de pagamento. O fato de haver alternativas, e acho que isso também é algo bastante necessário para um sistema multipolar, porque se tudo fosse, por exemplo, apenas o novo sistema de pagamento chinês, todos teriam que usar esse. Acho que muitos se sentiriam um pouco presos. Exatamente, de fato. Em algumas conversas que tive quando me encontrei com o ex-embaixador indiano na Rússia, ele sempre faz esse ponto também, que a Índia se oporia a uma moeda comum com os BRICS, simplesmente porque a China é tão grande que os BRICS se tornariam muito organizados em torno da China, muito centrados na China. E isso mina todo o princípio dos BRICS de facilitar a multipolaridade. Então eu acho que é daí que muitas vezes vem a força de ter uma estrutura um pouco mais flexível. Mas claro, não estou descartando o ponto que você está levantando, que como está sob ataque também, isso cria uma certa pressão para estabelecer estruturas mais fixas. Mas é também por isso que acho que a crítica, ou até mesmo o ataque dos Estados Unidos ao BRICS, é um erro, porque até ameaçar usar sanções contra os países do BRICS para impedi-los de negociarem suas próprias moedas, tudo isso está apenas negligenciando o que o BRICS é. Isso é o que o BRICS é. Há uma falta de confiança no sistema econômico centrado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão em um declínio relativo. Quando está em declínio relativo, usará seu controle sobre esses instrumentos econômicos-chave, como a moeda, de forma mais coercitiva para punir outros países que não seguem o ditado dos Estados Unidos. Assim, eles se tornarão mais agressivos à medida que estão em declínio relativo. E é por isso que há uma enorme demanda pelos BRICS, exatamente porque as pessoas não confiam mais no sistema dos Estados Unidos, simplesmente porque está se tornando uma ferramenta para a política de grandes potências. E isso sempre foi senso comum, como também venho escrevendo nas últimas décadas. Quando um hegemon está em declínio, não terá mais o mesmo sistema econômico liberal e aberto, porque então seu principal objetivo será impedir a ascensão de rivais. E é por isso que desde o acesso livre em seus corredores de transporte, acesso às suas tecnologias e indústrias, acesso aos seus bancos, suas moedas, tudo se tornará uma arma para impedir a ascensão de rivais. É por isso que você vê agora o roubo das reservas nacionais russas ou os esforços para destruir ou inibir o avanço tecnológico da China. Então, à medida que a confiança no sistema dos Estados Unidos diminui, é por isso que as pessoas estão fugindo para os BRICS. Acho que essa é uma abordagem muito tola de Trump, ao ameaçar os BRICS para não criarem alternativas, porque isso só prova que eles precisam disso. Também acho que precisamos disso mais agora do que nunca, já que o sistema hegemônico acabou. E isso pode realmente ser benéfico. Acho que pensamos demais no Ocidente em termos de política de blocos, eles contra nós. Mas lembre-se de que o BRICS, quando traz opositores, seja Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã, o objetivo é tentar harmonizar algumas das diferenças, usar a conectividade econômica para resolver diferenças políticas. Então, na minha opinião, o principal objetivo para os Estados Unidos e a Rússia deve ser garantir que o BRICS não seja anti-americano e que a América não seja anti-BRICS, porque deve ser possível reduzir a dependência dos Estados Unidos, ou seja, por BRICS ser anti-hegemônico sem ser anti-americano. E sim, deve haver uma possibilidade de harmonizar interesses. Então os Estados Unidos podem ser, você sabe, um entre vários grandes poderes. Não precisa ser derrotado. Mas quando se coloca como um oponente direto dos BRICS,
tentando destruir isso, então você criará mais um formato de soma zero. E eu acho que isso é, sim, eu acho que isso é um grande erro. De fato, quando me encontrei com Putin em novembro, até perguntei a ele essa questão. Lembro-me muito, muito claramente, tipo, você sabe, é possível que, você sabe, os BRICS e essa cooperação sejam, você sabe, claro, anti-hegemônicos. Isso será uma coisa positiva à medida que a unipolaridade chega ao fim, mas sem serem anti-americanos. E como você diferenciaria entre os dois? Mas eu acho que há um desafio fundamental, e é isso que deveríamos estar discutindo, porque os americanos reconhecem que a unipolaridade acabou. Então, por que tentar sabotar algumas das principais instituições que estão lançando as bases para um sistema multipolar? Acho que o risco para os americanos é que esse sistema multipolar surja sob os auspícios do BRICS. Ele pode se tornar anti-americano, porque estão sendo atacados pelos Estados Unidos, e isso é muito desnecessário. Acho que o principal objetivo do BRICS e da multipolaridade deveria ser buscar uma abordagem menos de soma zero para a economia e a segurança. E, em vez disso, encontrar algumas... Você sabe, os chineses sempre apontam soluções ganha-ganha. Mas acho que estamos um pouco presos nessa política de blocos no Ocidente. E como você mencionou, acho que é também por isso que não queremos relatar sobre os BRICS na mídia ocidental, porque estamos presos em narrativas. Sempre temos que ser apresentados como fortes e unidos, mesmo quando a OTAN está se fragmentando. Nossos oponentes, os russos e chineses, sempre têm que ser apresentados como desconfiando uns dos outros. E tudo é um casamento de conveniência. Então estamos vivendo nesse universo alternativo. E como resultado, quando há esses grandes desenvolvimentos nos BRICS, o que nossa mídia faz? Não há uma boa narrativa. Então apenas dizemos, bem, não é relevante, vamos não legitimar isso, vamos não criar impulso. Então simplesmente não mencionamos. Fingimos que não existe. E esse controle da narrativa é uma forma de construir uma nova realidade. Mas acho que a alternativa não é. O que está realmente acontecendo é que estamos apenas ignorando. Não estamos vendo o mundo à nossa frente e estamos vivendo em uma bolha ridícula. E essa bolha, eu acho, acabou de estourar. Mas esqueça a mídia ocidental, Glenn. Olha, estou nesse rodeio há 4 anos. Todos nós, correspondentes estrangeiros à moda antiga, e eu sou um dos últimos vivos, sabemos como a mídia mainstream ocidental funciona. E agora não nos importamos mais com isso porque são irrelevantes. As redes sociais são onde o debate acontece. E nas redes sociais, pelo menos temos alguns vislumbres, mesmo no norte global, de analistas começando a entender do que se trata o BRICS. Mas o ponto mais importante, a única pessoa que pode realmente explicar a Trump do que se trata o BRICS é Putin, cara a cara. Xi Jinping não conseguiria fazer isso. Putin pode, especialmente porque a força motriz do BRICS, eu diria, no último ano e até antes do último ano com a cúpula de Kazan, é russa. E adiante continuará sendo russa. Especialmente porque a Rússia agora tem o peso de ter infligido uma verdadeira derrota estratégica sobre todo o Ocidente coletivo. Então, o presidente dos Estados Unidos tem que ouvir o presidente da Federação Russa. E esta é uma das principais, se não a principal, razões. Se Putin vai convencer Trump de que o BRICS não é anti-americano, o que não é por definição, o BRICS quer encontrar uma forma e estrutura diferentes de relações internacionais, geopolíticas e geoeconômicas. Isso não é necessariamente anti-americano. Os Estados Unidos podem estar na mesa também, é claro. Mas tente explicar isso não apenas para Trump, mas para o estado profundo dos Estados Unidos. Nesse caso, está absolutamente fora de questão. Mas Trump pode entender isso e ajustar suas políticas em direção, eu diria, a uma certa acomodação em relação ao BRICS. Por enquanto é muito complicado, Glenn, porque ele está envolvido em tantas batalhas, em tantos fronts simultaneamente. E para ele, a política externa não é o principal campo de batalha. And for him, foreign policy is not the main battleground. It's domestic.
É doméstico. Ele precisa limpar seu pântano doméstico primeiro. Caso contrário, eles o devorarão vivo nos próximos 2 anos. E ele sabe disso porque aprendeu com Trump 1.0. Então agora ele está concentrando seus esforços internamente. Externamente, são esses surtos de reality show. E às vezes você nem sabe o que ele está dizendo ou se lembra do que ele disse antes. Em termos das possíveis negociações com a Rússia e tudo mais, em termos das ofertas que ele supostamente está fazendo à Rússia, em termos das ofertas que Putin também supostamente fez a ele. Então é como uma série da Netflix sem enredo, com muitos ganchos que não levam a lugar nenhum de fato. Portanto, temos que ser muito claros sobre o que eles discutirão quando se encontrarem pessoalmente. E este é um dos pontos-chave. Como Putin vai explicar a Trump as repercussões do que aconteceu e ainda está acontecendo na Ucrânia? O que essas principais nações emergentes em todo o mundo estão tentando fazer em termos de encontrar um novo sistema de relações internacionais que não exclua os Estados Unidos, mas também os inclua. E isso é algo que será, para citar Xi Jinping, um ganha-ganha para todas as partes, incluindo os americanos. O que é algo que tente explicar isso em Washington, ninguém vai entender agora. Mas se Putin explicar isso a Trump, talvez em alguns meses eles comecem a ter uma discussão séria. In a few months, they'll start having a serious discussion. When you read think tank. Quando você lê documentos de think tanks sobre a política externa de Trump, é sempre uma mentalidade de Guerra Fria. Essas pessoas são muito burras e ainda estão vivendo no passado. É como uma aglomeração de General Kellogg, sabe? Pensando juntos. É uma piada. Então cabe, eu diria, ao poder intelectual dos BRICS também, provavelmente via redes sociais, provavelmente via a análise que você faz, entre outros, explicar aos formadores de opinião ocidentais o que são os BRICS. Western opinion makers, what is it about BRICS? Bem, eu acho que toda a guerra de narrativas tem sido muito prejudicial e está essencialmente criando realidades alternativas. Acho que esse tem sido um problema-chave. É algo que também pode obstruir, é claro, as negociações agora entre os Estados Unidos e a Rússia, mas também a abordagem dos Estados Unidos em relação aos BRICS. Houve um artigo interessante que saiu há alguns dias por George Beebe, o ex-diretor de análise russa da CIA, no qual ele destacou que a guerra de narrativas, o controle de narrativas, tem sido uma grande parte desta guerra por procuração contra a Rússia. E ele argumenta que agora a realidade está vencendo porque existe uma realidade objetiva. Acho que este é um ponto muito importante a ser transmitido, porque você percebe que uma bolha de realidade estranha, especialmente aqui na Europa, foi criada. Por exemplo, agora que os Estados Unidos conversam com a Rússia, há uma razão por trás disso. Ou seja, perdemos a guerra por procuração e não temos mais armas para enviar. Nossas economias estão quebradas, como você disse, uma derrota estratégica. E a OTAN pode não sobreviver, e o exército ucraniano está enfrentando um colapso iminente. No entanto, na Europa, tudo tem que ser essa simplificação binária de bem contra o mal, essa mentalidade de Guerra Fria. Então, quando vem Trump conversando com os russos, como podem explicar isso? Eles discutem o que realmente está acontecendo no terreno. Quais são as alternativas para fazer um acordo com a Rússia quando estamos perdendo? Não, eles dizem, bem, ou você é pró-Ucrânia ou é pró-Rússia. Se você é pró-Ucrânia, continuará lutando, não importa o quê, mesmo que a guerra tenha sido perdida. E dado que ele quer conversar com a Rússia, bem, agora ele é pró-Rússia. E é por isso que é impossível ter qualquer discurso sensato neste continente. Não há ninguém capaz de discutir as motivações de por que a Rússia invadiu para começar. A única narrativa é, você sabe, ele é o novo Hitler ou quer restaurar a União Soviética. Nossas próprias ações são sempre retiradas da equação. Essa é uma condição. Caso contrário, poderíamos sugerir que foi provocado. É o mesmo que a eleição de Trump. Ninguém poderia imaginar que Trump poderia ser eleito novamente, porque ninguém jamais argumentou por que os americanos rejeitaram Kamala e por que o abraçaram.
É o mesmo com as sanções. É tão frustrante que por 3 anos eu expliquei por que as sanções não funcionariam, porque elas teriam efeito contrário e porque a Rússia se tornou imune, porque esta é uma das minhas principais áreas de pesquisa, e não importou. Tudo o que disseram foi que isso soa como argumentos pró-Rússia ou narrativas pró-Rússia, porque se você é pró-europeu ou pró-ucraniano, então você apoia sanções e repete essas narrativas. Então criamos essa realidade realmente absurda e falsa. E é sim, a Europa está se destruindo, e estamos ajudando a destruir a Ucrânia também. E qualquer um que discorde disso é pró-Rússia e anti-Ocidente. É simplesmente além. E é por isso que estou um pouco preocupado com quem está realmente alimentando informações para Trump aqui. Como você vê isso? Você acha que é tudo para mostrar essa amizade com a Rússia, ou ele vê o que está acontecendo no terreno? Porque ele parece frequentemente dizer as coisas certas. Mas acabei de ver que agora os ucranianos concordaram em entregar muitos dos recursos para os americanos. E de repente, Really haven't alternative. ele está falando sobre como as armas são ótimas. Você sabe, como eles enviaram Javelins, o que você sabe, escalou o conflito e contribuiu para a guerra desde o início. Você o vê. Ele é apenas um oportunista muito transacional. Ou você acha que ele tem uma visão estratégica mais ampla de como o mundo está mudando? Porque isso também impactará sua abordagem aos BRICS, eu acho. Absolutely. Glenn, with Trump we have to follow them Absolutamente. always. Glenn, com Trump, temos que seguir o dinheiro sempre. Então ele chegou à conclusão, mesmo antes de ser eleito, de que esta guerra é um negócio muito ruim, especialmente para os Estados Unidos. Então o que ele faz? Ele transfere o custo do pós-guerra, assumindo que a guerra continuará, porque é exatamente isso que a União Europeia e a Comissão Europeia querem. Esses tolos realmente acreditam que podem vencer uma guerra contra uma superpotência como a Rússia. Ok, deixem eles pensarem nisso e cometerem harakiri em progressão. Sem problema. É problema deles. Agora eles têm um problema extra porque têm que pagar. Então o que Trump faz? Ok, vocês querem continuar a guerra? Sem problema. É problema de vocês. Vocês têm que arcar com 5% do PIB. Todos vocês. Nós não vamos contribuir mais do que já fizemos. Queremos nosso dinheiro de volta, que é, como você acabou de mencionar, esse acordo de basicamente extração e exploração dos recursos naturais ucranianos. Isso é típico do Trump. Então, pelo menos vamos recuperar nosso dinheiro, ou até mais do que nosso dinheiro. So at least we're going to get our money back, or even more than our money. We're going to recoup our non-investment, in fact. Vamos recuperar nosso não investimento, de fato. Então ele já transferiu o fardo de tudo que acontece com a Ucrânia, reduzida a partir de agora para a União Europeia. Como eles vão continuar com sua estratégia de guerra? Ninguém sabe porque eles não têm esse tipo de dinheiro, ponto final, para começar. Eles não têm armas, ponto final. Isso significa que terão que comprar quantidades inimagináveis, para citar novamente os húngaros, de armas dos americanos. Então, os americanos vão ganhar 2 vezes com tudo isso. E o mais extraordinário é que aqueles idiotas em Bruxelas realmente não veem isso. Agora, com o novo chanceler da Alemanha, da BlackRock, temos uma ideia de que alguns deles estão começando a entender a situação. Mas ainda assim, isso não é suficiente. Isso significa que eles terão que reavaliar sua estratégia em relação à Ucrânia porque não podem. Porque, como você acabou de mencionar, essa é uma narrativa inabalável. Eles simplesmente não podem recuar. Caso contrário, não só perderão prestígio, mas serão caçados nas ruas pelos 450 milhões de cidadãos europeus, por assim dizer. Então agora eu diria que estão na última fase de um desespero. Eles têm que arcar com sua política fracassada, se quiserem continuar. Os americanos não se importam com eles, porque Trump já deixou muito claro que eles não estão sentados à mesa. Eles fazem parte do cardápio. Este é o título de toda a história. Porque, como você sabe muito bem, ambos vivemos na Europa. Você mais do que eu. Mas ambos vivemos na Europa parte do nosso tempo.
E vemos como essas elites europeias são tão arrogantes e ignorantes ao mesmo tempo, e com um complexo de superioridade que é absolutamente impossível de se livrar. Então eles não vão mudar sua atitude, aconteça o que acontecer. Agora eles têm que encontrar o dinheiro que não têm para pagar pela continuação de sua derrota estratégica a longo prazo. Eles não podem contar com os americanos para isso. Eles não podem contar com o Sul global, a maioria global, nem mesmo com partes do Norte global. Eles serão ainda mais antagonizados pelo Sul global e pela maioria global. E é isso. Então há apenas 2 perdedores em todo o projeto da Ucrânia. A própria Ucrânia, que agora está condenada a ser um estado residual, totalmente dizimada economicamente, politicamente, em termos humanos, populacionais, você nomeia, e a União Europeia e a OTAN, o que eventualmente levará à dissolução, eu diria, simultânea de ambos. A UE e a OTAN, provavelmente em paralelo e provavelmente ao mesmo tempo e mais cedo do que pensamos. Sim, não. Isso é novamente o que eu quis dizer com a absurdidade do discurso e o que acontece quando você vive numa bolha. Porque agora a UE, claro, vai gastar dinheiro que não tem para comprar armas que não existem a fim de continuar uma guerra. Que os russos, americanos, chineses e a maioria dos ucranianos, aliás, realmente querem acabar. E tudo isso deveria fazer sentido. E todos estão se parabenizando por estarem do lado certo da história. Não, é bastante extraordinário. E acho que um bom exemplo disso, não sei se você tem acompanhado a discussão do G7, porque Trump está sugerindo que talvez a Rússia deva ser reintegrada para que volte a ser o G8. E os europeus, você sabe, não estão interessados. E os russos disseram que não estão interessados. Sim, eles não vão impor condições rigorosas. Mas, na verdade, os europeus podem estar na mesma página que os russos, porque a suposição é que os russos querem voltar, que estão ansiosos para ter um assento à mesa na Europa, que está bem, sejamos honestos, em chamas no momento. Mas os russos estão com os BRICS. Eles estão preparando um futuro no Oriente e no mundo não ocidental, não necessariamente para serem anti-ocidentais, mas simplesmente para fazer o Ocidente importar menos. E este é, acho, o objetivo principal dos BRICS, não ser anti-ocidental, mas menos ocidentalizado. E então, toda essa questão, se formos para a próxima discussão na Europa, será sobre permitir ou não que a Rússia se junte ao G7, o que realmente não interessa a ela. Isso só mostra uma desconexão, não é? Sim. Quem se importa? O futuro está na Eurásia, ou no que poderíamos chamar de Afro-Eurásia. E esse BRICS expandido, BRICS intercontinental expandido é isso, com toda aquela lista enorme de países que também querem se tornar parceiros. A lista continua. Ainda são 30 e poucos, provavelmente mais de 40 agora. E eu diria, além de impossível explicar para as elites transatlânticas atlanticistas que há um novo paradigma em jogo, eles nunca vão admitir isso porque, se admitirem, terão que admitir primeiro que os últimos aproximadamente 250 anos de dominação ocidental descontrolada do planeta acabaram. E segundo, que sofreram uma grande derrota estratégica pela Rússia em Novorossiya, quando pensaram que destruiriam a Rússia e depois saqueariam todos os recursos russos. Eles acreditavam profundamente nisso exatamente 3 anos atrás. Todos nós lembramos disso, certo? Então, você pode imaginar admitir tudo isso ao mesmo tempo, Glenn? So can you imagine admitting all that at the same time, Glenn? It's humanly impossible for people. É humanamente impossível para pessoas que estão acostumadas a dizer é do nosso jeito ou nada feito. E agora elas estão no meio da estrada como animais atropelados. Assim mesmo, história. Essas reviravoltas da história são sempre fascinantes, certo? Mas essa é a posição em que se encontram. As Américas são diferentes. Ainda é um império. Todos nós temos que conviver com isso. Existem maneiras de conter o império e tentar, digamos, ter um diálogo com o império, como Lavrov e Ryabkov estão sempre dizendo. Considerando a história, geografia, cultura e os interesses estratégicos de outras nações, é claro que é possível ter um diálogo.
Isso terá que começar do zero. O que estamos testemunhando agora é um relacionamento entre Estados Unidos e Rússia reiniciando literalmente do zero. Restarting from literally scratch. Only what? 3 weeks ago, Apenas o que? 2 ou 3 semanas atrás, Ryabkov estava dizendo, e você se lembra disso muito bem, que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estavam à beira do colapso, de um abismo praticamente. Então eles têm que começar a sair do abismo e, ok, vamos começar, sabe, a ter missões diplomáticas de ambos os lados, grupos de trabalho, e então vamos começar a falar sobre problemas específicos, incluindo a guerra na Ucrânia. Então é aqui que começamos agora. É o início de um processo muito, muito longo. E a Europa está auto-excluída desse processo. Então agora temos 2 superpotências conversando entre si, e a outra, a China, observando à margem, mas aprendendo com todo esse processo. Voltando ao início da nossa conversa. Os chineses estão, podemos dizer, fascinados com o que estão prestes a aprender sobre essas reviravoltas, porque eles são os próximos. E eles sabem que são os próximos. Trump diz que a grande ameaça estratégica e a grande batalha é contra a China, e as pessoas ao seu redor também. Eles são todos xenófobos, essencialmente. Então é aqui que estamos no momento, o começo de um longo caminho. E o aspecto mais fascinante é que a Europa não está em lugar nenhum. Não, é meio incrível que isso tenha sido há apenas 3 semanas, quando parecia que os Estados Unidos e a Rússia estavam caminhando para um grande conflito e confronto. E agora, é claro, você tem os americanos votando ao lado da Rússia na ONU. Mas isso é frequentemente o que Trump é criticado, que sua administração está fazendo essas grandes mudanças. Mas isso também é um pouco de pragmatismo, quando você percebe que o modelo hegemônico na Europa entrou em colapso. Em algum momento, é preciso fazer uma correção de curso. Acho que esse é o problema que você apontou na Europa, que eles se tornaram tão ideológicos e tão presos em suas próprias narrativas, que veem que isso está chegando ao fim, e ainda assim não conseguem mudar de rumo. Em vez disso, estão reclamando de serem excluídos das negociações mais importantes que estão acontecendo agora. Mas ainda assim não estão dispostos a conversar com seus pares. Eles mostram que têm expectativas irreais, mostram que são pouco confiáveis e ainda assim reclamam que estão excluídos. É apenas algo muito estranho em como eles estão se tornando irrelevantes. E há também o que você sugeriu, que eles costumavam ser os sujeitos do sistema global por tanto tempo, os que moviam todas as peças. Eles não percebem que foram rebaixados a objetos, que não estão sentados à mesa com a América. Eles estão sendo movidos como peças. E eu me lembro que escrevi um livro em 2021, bem, pelo menos publicado, Kavsim Europa Mnisleri Thalfkorning de Gnistorjas. Sim, eu li este livro e adorei. Você foi o único a conceituá-lo dessa forma, Glenn. Ninguém mais estava fazendo isso. Eu me lembro muito bem. Mas isso é, novamente, há 4 anos. Mas eu estava apontando para onde estamos indo agora. E isso é em um sistema multipolar. Os americanos vão exigir mais da Europa, ou seja, façam seus 5%, transfiram indústrias para a América, comprem nossa energia cara, nossas armas caras e sejam mais obedientes. E se afastem dos russos e chineses. E ao mesmo tempo, a própria América, sendo menos relevante, pegaria seus recursos limitados e se voltaria para a Ásia. Então, para a Europa ser semelhante, ela teria que começar a se diversificar. Teve que se ajustar um pouco, não para cortar relações com a América, claro que não, mas também para aceitar que com essa enorme integração eurasiática ocorrendo, eles precisam encontrar sua posição em um sistema multipolar, em vez de se isolarem nesses esforços para restaurar a ordem unipolar. E novamente, eles simplesmente fizeram tudo errado e estão se tornando cada vez mais irrelevantes. E como europeu, realmente me dói ver essa insensatez. E novamente, este foi um continente onde, você sabe, Henry Kissinger nasceu.
este é o lugar onde a diplomacia e a geopolítica foram quase inventadas. E aqui estamos nós. É bastante extraordinário. De qualquer forma, estamos quase sem tempo. Você tem algum pensamento final? Sim. Não, deixe-me fazer uma pergunta. Estou morrendo de vontade de te fazer essa pergunta, Glenn. Como você interpreta o sonho dos países bálticos de transformar o Mar Báltico em um lago da OTAN? Bem, à primeira vista, parece um pouco comédia. Esses são os 3 pequenos estados bálticos. Eles nunca tentaram encontrar alguma reconciliação com a Rússia, e isso foi parte do problema pós-Guerra Fria. Ao colocá-los apenas em um bloco militar, eles foram incentivados a buscar o que consideravam ser justiça histórica, ou sim, vingança contra a Rússia. Então eles conseguiram se safar com muito disso, e se tornaram esse banjo de uma nota só, onde a única política externa que tem é ser mais duros contra a Rússia. E minha principal preocupação nos últimos 3 anos é que aprendemos todas as lições erradas. Em vez de provocar a Rússia, dissemos a nós mesmos que, oh não, os estados bálticos estavam certos o tempo todo. Putin é Hitler e a Rússia é má. Então, essencialmente, entregamos as chaves do carro aos estados bálticos e dissemos, sabe, conduzam nossas políticas externas. Agora, a chefe de política externa da UOME, Kaja Kallas, está sentada lá dizendo, oh, não acreditamos em diplomacia, não com a Rússia. Sabe, não falamos com criminosos de guerra. Então, nossa principal diplomata não quer fazer diplomacia. Em vez disso, ela está falando abertamente sobre dividir a Rússia em países menores. Quero dizer, entregamos as chaves do carro para maníacos, para ser honesto. Maníacos, exatamente. E a UE se tornará irrelevante porque nos próximos anos, não apenas anos, meses, semanas, a relevância e o futuro da UE dependerão de sua capacidade de se ajustar a essas novas realidades. E colocamos loucos, efetivamente, ou uma louca nesse sentido, no comando da UE. Então, acho que é muito desastroso. Mas acho que o problema é um pouco mais amplo. Ou seja, ao expandir a OTAN, incluindo Finlândia e Suécia, acho que isso é uma ameaça histórica para a Rússia, que tem sido, você sabe, desde que a Rus de Kiev se dissolveu e perdeu sua conexão com vias navegáveis confiáveis, uma grande parte da história russa tem sido a tentativa de obter acesso a corredores marítimos confiáveis. Concordo. Para os estados que queriam equilibrar isso, sejam os britânicos ou americanos, a estratégia sempre foi impedir que isso acontecesse. Então o que vejo agora é bastante preocupante porque, ao militarizar a Escandinávia, na medida em que tem feito agora, novamente, não sei para onde as coisas vão, mas eles vão confrontar os russos no Ártico. Eles tentarão impor um bloqueio. Bem, estão falando abertamente sobre impor um bloqueio aos russos no Mar Báltico. Você tem oficiais da OTAN dizendo que, agora que temos Finlândia e Suécia, podemos essencialmente transformar o Mar Báltico em um lago da OTAN. Isso é algo que também os Estados Bálticos e a Polônia continuam repetindo. Isso colocará grande pressão sobre Kaliningrado. Um ex-secretário-geral da OTAN disse que no futuro poderíamos impor um bloqueio a São Petersburgo. E tudo isso, você sabe, e eles acham que isso é segurança. Agora temos essa grande arma, podemos colocá-la até a cabeça da Rússia. Agora temos segurança. O que esperamos que a Rússia faça? Eles vão capitular? Quero dizer, isso é o que a guerra na Ucrânia foi em grande parte sobre também, ou seja, expulsar os russos do Mar Negro. E esses são os 3 principais mares que os russos têm a oeste. É o Ártico, é o Báltico e é o Mar Negro. Na Ucrânia, não conseguimos expulsar os russos. De fato, agora, como resultado, os russos têm uma presença muito maior no Mar Negro. Mas no norte, nos 2 mares do norte, o Ártico e o Mar Báltico, estou bastante preocupado com isso. Porque os europeus ainda, quando falam sobre segurança, não falam sobre equilibrar dissuasão com tranquilização. Não, eles estão falando sobre como ter o máximo de poder de fogo possível, as maiores ameaças possíveis à Rússia. Sim, e isso é um desastre, eu acho.
especialmente neste momento em que o sistema unipolar está se desintegrando e agora temos que reconceituar a segurança, levando em consideração as preocupações de segurança de nossos oponentes. É nesse momento que vamos apontar essa arma para a cabeça da Rússia. Quero dizer, é insano. Ao mesmo tempo, a América está recuando, não quer estar tão envolvida na Europa. Então, o que diabos estamos fazendo? É realmente absurdo de assistir. Estou tentando entender qual é o bom senso por trás disso, mas quando ouço nossos políticos aqui na Escandinávia, é só baboseira. É apenas um discurso emocional sem sentido, e qualquer um que discorde deles é um fantoche maligno de Putin. Quero dizer, é muito perigoso o que estamos fazendo agora. But it goes back to, I would say, the center. Mas isso remonta, eu diria, ao centro da nossa conversa, Glenn. Quando você tem uma mulher insana encarregada da política externa da Huawei, representando 400 milhões de cidadãos europeus, eleitores, contribuintes, isso lhe diz tudo o que você precisa saber sobre como a Comissão Europeia, que é aquela organização kafkiana em Bruxelas, funciona. Você só precisa de um dia para andar pelos corredores da Comissão Europeia para saber como ela funciona. Está além de Kafka. Então isso lhe diz tudo o que você precisa saber sobre como a Europa é governada. A Europa não é governada, como todos sabemos, por Paris, ou Milão, ou Roma, ou Madrid. Não. Nem mesmo Varsóvia. É governada por Bruxelas. Madrid, no. Or even Warsaw is ruled by Brussels. And when you have the composition of the European Commission. E quando você tem a composição da Comissão Europeia, o caso de Carlos, os que a precederam, que eram ainda mais estúpidos, além da porta giratória na OTAN, onde você tem de um norueguês a um holandês, fica ainda pior e ainda mais desconectado da realidade. Isso é tudo que você precisa saber. Eu diria, como o poço e o pêndulo de Edgar Allan Poe, ambos estão mergulhando no poço. UE e OTAN como instituições europeias. Isso não é o que o cidadão médio, na Normandia, na França ou no Piemonte, na Itália, pensa sobre como a Europa deveria funcionar, ser governada em benefício dos cidadãos europeus. To the benefit of European citizens. Not at all. It is a Kafkaesque Orwellian mechanism. De forma alguma. É um mecanismo kafkiano e orwelliano com sua própria agenda. E é impossível incutir razão no funcionamento dessa agenda, como você mencionou muito bem, em diferentes locais. Então é isso. Isso explica por que essa desconexão, como uma máquina disfuncional, é capaz de sobreviver. Seu mecanismo é sua própria sobrevivência. É isso. E com base nesse horizonte belicista, até os céus ou até o inferno, mais apropriadamente. Certo? Se não mudarmos isso, os cidadãos europeus estão impotentes para mudar Bruxelas. O que acontece? Vamos pegar em forquilhas e ir para Bruxelas decapitar todas essas pessoas. Isso não vai acontecer. Bem, é assim que vejo a UE se tornando irrelevante. Não apenas para deixar de lado a questão russa e os americanos, mas basta olhar para a China. Se a Alemanha quer ter uma economia competitiva e permanecer relevante, ela precisa encontrar alguns acordos econômicos, especialmente para a modernização com os chineses. Bem, pelo menos diversificar. Não se desligar da América, mas diversificar. Mas quando os alemães vão à China para tentar melhorar as relações e ter alguns laços econômicos, eles são seguidos pelos von der Leyens e os Kallas e o resto da burocracia da UPOME, que estão fazendo o oposto. Eles querem ser a UE geopolítica. Eles querem enfrentar os chineses e lançar algumas ameaças. Então, eles estão minando os interesses dos Estados-membros. E é por isso que é tão perigoso. Em algum momento, os alemães, se quiserem ser relevantes, têm que reconhecer que a OE não está lhes fazendo nenhum favor. O principal objetivo da OE era criar poder de negociação coletiva para que pudéssemos vir de uma posição de força para lidar com os chineses como iguais. Em vez disso, temos a UE tentando imaginar alguma rivalidade de grande potência do século XIX com os chineses, encarando-os, fazendo-os aceitar nossa superioridade e nova unipolaridade. É simplesmente sim, além de absurdo. Mas de qualquer forma, Pepe Escobar, muito obrigado pelo seu tempo. Pepe Escobar, thank you so much for your time. Foi um prazer. Poderíamos continuar por algumas horas. Obrigado. Foi bom ver você novamente. Good to see you again.
Good to see you. Cheers. Saúde. Espero te ver em breve. Tchau. Bye. Obrigada. Tchau.